Toda mudança, ela começa a partir de uma insatisfação. Se você estiver satisfeito com o que você vê, você não muda. Então, tudo começa pela insatisfação, né? Nós temos que manter o espírito da criança. A criança, ela é insatisfeita e curiosa, não é? Então, nós temos que manter sempre esse espírito da curiosidade e da insatisfação. Todo mundo, ao começar a sentir um certo incômodo, é a partir desse momento que você começa a desenvolver. E como eu já havia dito na aula passada, o desenvolvimento é a mudança de um estado não muito bom para um estado mais satisfatório. Isso é a mudança, este é o desenvolvimento. O tema de hoje é o orador fluente e o fascínio. Coloquei na lousa, mais uma vez eu vou insistir com vocês. Escrevam aquilo que você vai falar. Coloca numa ordem lógica. Escreva os tópicos, não é para escrever todo o discurso, toda a sua apresentação, não. Coloca apenas alguns tópicos numa ordem que você entenda como sendo uma ordem lógica. O que é uma ordem lógica? É uma ordem sequencial, ascendente, que aos poucos vai trazendo as informações de forma paulatina, ou seja, aos pouquinhos. Então, um pouquinho, mais um pouquinho, outro pouquinho, você vai formando todo um raciocínio. Então, nunca se esqueçam disso. Tudo tem que ter começo, meio e fim, né? O que é a percepção? Já pensaram nisso? O que é a percepção? Chegar pertinho de você com o microfone. Acho que a percepção, acho que você tem um sentimento da leitura do que vai acontecer, do ambiente, está um pouco conectado com o raciocínio lógico, né? Quando você, vai acontecer isso. Então, você tem uma percepção dos próximos passos, né, que pode acontecer. O que é a percepção para você? É quando você consegue ver, talvez até o que o outro não vê. Você consegue até, de uma forma intuitiva, perceber, ver mesmo, de uma forma, ver, entender o que está por trás. É muito legal a sua definição. E o que é percepção? Perceber, o ambiente, né? Também, né? Então, você, igual ela falou, né? Você percebe outras coisas que as pessoas não vê. Então, você fala alguma coisa, você entende de uma forma, ela não entende, mas você percebeu o que o orador quis falar, né? Exatamente, tudo que vocês falaram aí, tá vendo? Cada um vai acrescentando um pouquinho, né? A percepção é a capacidade humana, melhor dizendo, a inteligência perceptiva, que eu reclamo o status de inteligência. A inteligência perceptiva é a capacidade humana de perceber quando tudo está convergindo para o momento oportuno, ou seja, é o senso de oportunidade. Então, quando eu falo sobre inteligência perceptiva, e hoje eu perguntei a vocês se vocês sabiam o que é que nós iríamos tratar na aula, é porque eu enviei para vocês o resumo da aula, certo? E eu fico preocupado se o aluno está, de fato, lendo qual vai ser o resumo para entender a importância da aula. Isso é uma coisa que eu cobro muito do aluno, porque eu falo muito da percepção e eu preciso fazer com que o aluno entenda que a percepção é tudo. Então, quando eu falo sobre a percepção auditiva, é a capacidade de ouvir atentamente, detidamente as pessoas, porque a gente aprende assim, a gente aprende escutando, a gente aprende olhando, aprende pela observação também. Vamos lá, antes de entrarmos na aula, eu fiz algumas anotações aqui. Mais uma vez eu insisto, estamos num curso de oratória. Num curso de oratória, o professor precisa revelar tudo aquilo que é essencial para que você tenha uma boa performance na sua apresentação, para que você não esqueça de nada, para que você transforme a sua apresentação em algo que seja relevante para a sua plateia, certo? Por isso que a gente precisa anotar sempre. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, eu tenho a lousa aqui, e ao anotar essas coisas, isso me facilita, me ajuda para eu não fugir do tema. Então, você que nos acompanha pela internet, não deixe de fazer anotações. Eu já pedi para que todos mantenham um caderno, um papel, uma caneta por perto, para você fazer anotações, porque, na verdade,
tudo que eu falo aqui não necessariamente vai servir para você, mas parte do que eu falo vai servir, porque nós somos o produto final de nossas próprias experiências inconsumíveis. Isso é filosofia. Nós somos o produto final das nossas próprias experiências inconsumíveis. O que quer dizer isso? O fato não está consumado. Então você, Leandro, você é exatamente o produto de todas as suas vivências. E como o fato não está consumado, ou seja, você está vivo, você tem toda a chance de aprender. E aprendendo você pode mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser, não é isso? Então nós estamos em constante desenvolvimento, aprendendo. E nós somos exatamente isso. Tudo o que eu vivi na minha infância, na minha juventude, na minha, enfim, idade adulta, tudo isso resulta no que eu sou hoje. Né? Então nós somos o produto final das nossas próprias experiências inconsumíveis. Tudo isso nós temos que aprender. A palavra tem poder, já falei isso aqui acho que na primeira aula. A palavra tem o poder de estimular, de incentivar, de encorajar as pessoas, mas também tem o poder de destruir sonhos, destruir expectativas, perspectivas, não é isso? Então veja a responsabilidade que o orador tem. Tomar cuidado com aquilo que você fala, como você fala, para quem você fala, porque a sua palavra tem poder. Tudo o que acontece no mundo tem por trás um incentivo de alguém por meio da palavra. O político se vale da palavra, o religioso se vale da palavra, o líder se vale da palavra. Em todas as nossas relações interpessoais, nós precisamos nos comunicar oralmente. Então, a palavra, ela é tudo, é ela que constrói sonhos, que destrói sonhos, enfim, que leva as pessoas ao altruísmo ou ao desespero, ao fracasso. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência. Alguém duvida que a palavra tem poder? Se você começa o seu dia, veja, a palavra tem poder não só com os outros, hein? Tem poder sobre você mesmo, a sua própria palavra. Se você começa o dia maldizendo o dia, ou só pensando em coisas que não dão certo, ou a possibilidade delas não darem certo, você está alimentando isso. Esse é o diálogo que você mantém com você. E você pode estragar o dia de uma pessoa, sendo agressiva com ela, sendo áspera com ela, ou indiferente também. A indiferença também é uma forma de você se comunicar. E aí você pode acabar simplesmente com o dia da outra pessoa. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Eu me lembrei de algumas coisinhas que eu queria comentar rapidamente com vocês. Em alguma das aulas, ou em alguns dos tópicos, eu falo sobre a comunicação dos maiores pregadores do mundo. O meu objetivo é que você que está participando desse nosso curso, seja presencialmente ou seja aí pela internet, é que você se torne um orador acima da média. E para isso acontecer, você precisa entender tudo isso que eu tenho trazido aqui, porque é um verdadeiro quebra-cabeças. A gente vai juntando as pecinhas. Então não tenha pressa de aprender tudo numa aula só. Você não vai sair daqui numa aula sendo um super orador, isso não vai acontecer com você. É necessário que você acompanhe todo o raciocínio, todas as aulas. Não perca aula nenhuma. Se perdeu, entra em contato conosco, as aulas ficam disponíveis aí na nossa plataforma, dá para assistir depois. Mas não perca, não se desligue. Quem está aí pela internet, tem muitas coisas que acontecem no seu entorno e a chamada atenção periférica que pode tirar a sua concentração. É um telefone que toca, é alguém que chega na sua casa, é alguém que fala com você, ou você sai para tomar uma água, tomar um café, e aí perde a continuidade daquilo que está sendo dito aqui. Isso é péssimo, mas pode acontecer, eu sei disso. Então, se acaso você perdeu parte da aula, entre em contato conosco ou acesse aí na própria plataforma, você terá a aula gravada. Eu fiz questão de colocar homilética. Já ouviram falar sobre homilética? Homilética, hermenêutica, exegese. É curioso isso, não é?
Mas essa é a forma que os pregadores, os religiosos, se valem para fazer a oratória deles. No nosso caso, a homilética seria uma espécie de tópico frasal, que é uma afirmação inicial que nós fazemos, que a gente vai entrar nesse assunto numa das aulas, a gente vai entrar sobre como desenvolver o nosso discurso, e então a gente vai aprender o que vem a ser o tópico frasal de fato. Mas é só a título de curiosidade para vocês saberem o quanto a oratória, o quanto ela traz de recursos para a gente. É importante que você que quer ser um orador melhor, um comunicador melhor, lembrando sempre, eu sempre vou bater nessa tecla, nós somos oradores por natureza. Quando você conversa com o seu cônjuge, ou seja, com o seu parceiro de vida, com a sua parceira de vida, você está fazendo uma oratória. Pode ser uma breve oratória, mas é uma oratória. Quando você conversa com os filhos, quando você conversa com os seus subordinados, com os colegas de trabalho, com os seus chefes, você está fazendo uma oratória. Se você for um orador ruim, você pode se frustrar todas as vezes que tenta alguma coisa, tenta uma negociação, não dá certo, né? Vai solicitar uma promoção, não dá certo. Pode estar aí o problema em você, pela sua dificuldade de interagir. Homilética, no caso da igreja, é aquela leitura inicial que é feita na igreja. Na igreja católica, normalmente tem um assistente, tem um colaborador que vai lá no púlpito e faz uma primeira leitura. Depois o padre, diante do que foi lido, o padre começa a fazer alguma argumentação sobre o que estava lido, o que foi lido, não é isso? Ele começa a detalhar, esmiuçar, explicar aquilo. O pregador, o evangélico, a mesma coisa, ele abre a Bíblia, ele lê um trecho da Bíblia, depois ele começa a detalhar, a explicar, a trazer mais riqueza de detalhes para que o fiel entenda o que quer dizer aquela passagem bíblica. Então, aquela primeira leitura, vamos entender que aquilo é a parte da homilética. No nosso caso, o caso da oratória, é o tópico frasal, é aquela afirmação inicial que eu faço no tópico frasal, para despertar o interesse, para chamar a atenção do público. A hermenêutica é a explicação. É quando o padre ou quando o pastor começa a trazer detalhes sobre aquilo que foi lido, para que o fiel finalmente compreenda aquilo. E é óbvio que nesse momento, o pastor ou o padre ou o político, enfim, ele vai se valer da chamada ampliação do tópico frasal. Ele pegou aquela pequena passagem e começa a enriquecer com detalhes. Ou seja, ele começa a ampliar aquilo que foi lido inicialmente. Consegue entender até aqui? Você em casa está entendendo? E a exegese, na verdade, é quando você explica, no caso da igreja, a origem da palavra, o significado, digamos, mais literal da palavra, é chamada exegese. No nosso caso, eu encaro como se fosse argumentação, é quando eu trago argumentações mais plausíveis sobre aquela afirmação que eu havia feito no meu tópico frasal. Tudo bem? Alguma dúvida? Perguntem, você que está em casa aí. Tem alguma dúvida até aqui? Escreve aí no chat aí, o Gilson passa para mim aqui. Antes de eu continuar, por gentileza, vocês querem falar? Entendeu perfeitamente? Ok? Essa é a parte mais chata que tem da aula, que é a parte teórica que a gente vai tentar sempre... Tentar não, a gente vai sempre fundamentar. Então vamos lá. Eu falei sobre o orador, sobre o fascínio, né? O orador fluente e o fascínio. O que é um orador fluente? É um orador que tem bastante conteúdo, que consegue se expressar facilmente, que não gagueja, que não enrosca, que não perde o foco. É o orador que consegue discorrer sobre o assunto que ele anunciou, determinou, enfim. Então ele tem o tema
e ele consegue discorrer sobre aquele tema. Isso tem a ver com a autoridade, né? Que eu falei sobre a autoridade, não falei? Lembram disso? Sobre ter autoridade. A autoridade você vai expressar quando a pessoa perceber em você que você sabe do que está falando, que você tem conhecimento profundo daquele assunto. Então, o orador, para ele ser fluente, ele precisa conhecer bem o tema. Tem que ter um vasto conhecimento do tema que ele vai discorrer. E o fascínio? O que seria um orador fascinante? O que seria o fascínio? Estou fazendo vocês pensarem. Pense aí em casa também. O que é uma pessoa fascinante? Uma pessoa envolvente, uma pessoa carismática, uma pessoa simpática. É uma pessoa fascinante, né? Exerce o fascínio. Para eu exercer o fascínio, eu preciso saber exatamente quais são as suas conveniências e quais são as suas expectativas. Nunca se esqueça disso. O orador fascinante, o orador que tem fascínio, ele procura conhecer melhor o seu interlocutor e ele transforma o discurso dele num discurso conveniente. Então, o fascínio está na conveniência. Então, tem que ter essa consciência, você que quer ser um melhor orador, um melhor comunicador, tenha consciência disso. É muito importante que você desenvolva discursos convenientes. O que é uma conveniência? Conveniência é um desejo que eu tenho, é uma vontade que eu tenho, é um sonho que eu tenho. Então, conveniência é tudo aquilo que nós desejamos conscientemente e esperamos obter oportunamente. É o senso da oportunidade. Então, o orador precisa entender o senso da oportunidade. É por isso que eu não posso falar sobre qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, quando alguém diz assim, olha, vou te ensinar a vender qualquer coisa para qualquer pessoa, isto é mentira. Você não vai vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Se aquilo que você tem a oferecer não me é conveniente, eu não vou comprar. E a conveniência pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser prestígio, pode ser fama, e pode ser até o sexo. Então, se eu tenho a oferecer aquilo que você deseja, então o meu discurso, ele lhe é conveniente. Então, se não é conveniente, como é que eu vou ter condições de te convencer de alguma coisa se aquilo que eu tenho a oferecer não é conveniente? Então, vamos sempre ter isso em mente. Não queira agradar a gregos e troianos. Ninguém agrada a gregos e troianos. A gente agrada um nicho específico. Eu só consigo atrair pessoas que gostam daquilo que eu tenho falado, que gostam daquilo que eu tenho oferecido. Senão, não vou atrair ninguém. Eu tenho consciência disso e você que nos acompanha também deve ter consciência disso. Então, não queira abraçar o mundo, não queira agradar a gregos e troianos, e a gente vai aprender isso na hora de desenvolver o discurso, na hora de elaborar o tópico frasal, a gente vai anichar, a gente vai encontrar o nicho para aquela nossa mensagem, para aquele nosso produto, para aquele nosso serviço. Então, isso que vai fazer de você um orador acima da média, e um orador fascinante. Você não vai exercer fascínio sobre todas as pessoas, mas quando você estabelecer, quando você determinar, aí sim você vai conseguir o fascínio que você necessita desenvolver para ter a adesão das pessoas. Nós estamos aqui exatamente para isso, para ter a maior adesão das pessoas quando nós estivermos oferecendo alguma coisa, falando sobre alguma coisa, emitindo nossa opinião, não é? Qual é a primeira coisa que está escrito na aula de hoje, minha gente? Quem está pela internet deve ter visto aí na descrição das aulas, está tudo aí na descrição das aulas, né? Quem está pela internet. Quem está aqui, eu enviei, os alunos presentes aqui, eu enviei o resumo da aula. Acho que pela internet também eu fiz a mesma coisa. Eu acho que eu mandei também para todo mundo aí que está cadastrado no curso o resumo da aula de hoje. Então me diz aí o primeiro tópico, que é aquele que está no celular de vocês.
Como que é? Ah, como pessoas comuns falam de improviso, é isso? Pessoas comuns, aparentemente comuns, né? Pessoas comuns falam de improviso. Falam de improviso sem perder o foco. Sem vícios de linguagem. Sobre assuntos interessantes. Vamos lá. Vamos começar por isso, então. Como é que pessoas comuns conseguem falar de improviso, né, sem perder o foco, sem vícios de linguagem e sobre assuntos interessantes? Bom, nós estamos aprendendo aqui que é necessário o quê? Conteúdo. Aqui, não é? Conteúdo. Uma pessoa que não tem conteúdo, é óbvio que ela terá dificuldade. Então, o que eu mais percebo, e uma das perguntas que eu sempre faço ao aluno e as incentivo é a leitura. Lembra que eu falei na aula passada a importância da leitura, que você deve ter o hábito da leitura, porque é só lendo que você amplia o seu conhecimento e você faz a prospecção de vocabulário. Então isso a gente nunca pode esquecer. E eu quero ser esse cara. Eu quero ser essa pessoa que aparentemente, né, sou uma pessoa comum. Na verdade, não, né? Cada pessoa, aquilo que eu disse, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é um universo à parte. Eu sou o produto final das minhas próprias experiências. Então, toda pessoa é uma pessoa diferente. Mas quando eu me refiro a ser uma pessoa comum, é uma pessoa que não é famosa. Nós citamos aqui na primeira aula Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal. Veja que é até difícil, quando a gente pergunta sobre oradores, é difícil vir alguém na nossa cabeça. Em todas as aulas, os nomes que aparecem nesses anos todos, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, tem um outro também aí, o Clóvis de Barros. São esses três, em geral, que aparecem. Algumas pessoas se referem ao Silvio Santos. Não é? Será que Silvio Santos seria um orador? Será que ele é um orador, de fato? Um vendedor, um comunicador, né? Mas, enfim, como eu disse, todos nós somos oradores, de certa forma. A minha oratória não necessariamente precisa ser longa, ela pode ser curtinha, mas é uma oratória. Então, é óbvio que o Silvio Santos também se encaixa nessa questão. Mas essas são as pessoas mais citadas. O que está nos faltando, talvez? Conhecer mais gente, né? Porque está cheio de gente. Quando você sai, por exemplo, você que é de Piracicaba, quando você vai lá na Unileste e você vê aquela quantidade de empresas que nós nunca ouvimos falar, e são empresas gigantescas, você diz, tem muita gente fazendo sucesso e a gente nem sabe. Porque a grande maioria não está na mídia, não aparece na mídia. Certo? Então a gente fica muito ligado só às pessoas que estão na mídia e só tem essas referências. É porque o que está nos faltando, muitas vezes, é leitura. Não é? Então, como é que eu posso falar de improviso? No fundo, ninguém fala de improviso. Olha, você que está me vendo aí pela internet, no fundo, ninguém fala de improviso. Eu nunca falei de improviso. Ou melhor, todas as vezes que tentei falar, quebrei a cara. O que seria falar de improviso? Ninguém pode falar sobre aquilo que já não está aqui na cabeça. Algo que você já não tem algum conhecimento prévio. Então, no fundo, não falamos de improviso. Talvez a gente improvise a maneira de falar. Se alguém te pega de surpresa, você não tinha organizado a tua fala, não havia preparado nenhum conteúdo,
mas alguém te pergunta sobre algo que você conhece. Então você não vai falar de improviso, na verdade. Você vai só organizar rapidamente, vai aprender a organizar rapidamente o que você tem que falar. Mas você vai falar sobre o que você conhece. Então, quando se fala de improvisar, dá-se a impressão de que você poderá falar sobre qualquer coisa, mesmo não conhecendo. E não é o certo. Então, falar de improviso é muito relativo. Você só deve falar sobre o que você conhece. É por isso que ali está. Pessoas que falam de improviso, na verdade, não estão falando de improviso, têm seu conhecimento prévio, não perdem o foco porque tem bastante conhecimento aqui na cabeça, não é? Não perder o foco é organizar rapidamente na sua cabeça como é que eu trato desse assunto, muito rapidamente, sem vícios de linguagem. Para perder os vícios de linguagem, mais uma vez eu vou falar sobre a percepção auditiva. Grava o que você está falando, escuta o que você está falando, presta atenção se você não está utilizando o né em demasia, o em demasia, o tipo assim. Não tem aquelas pessoas que falam tipo assim, toda hora, né? Um dia eu estava vindo de uma viagem de ônibus e tinha dois rapazes conversando na minha frente. E eles tinham um vício, o que eles falavam mesmo? Tá ligado. O cara falava, ô Leandro, você viu, tá ligado? Você viu aqueles jogadores, tá ligado? Os caras não estavam, de fato, se esforçando, tá ligado? Era tá ligado, os dois, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Isso é um vício de linguagem. Se você repetir demais, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a contar quantas vezes você vai repetir aquela mesma palavrinha lá. Tira o foco. Então, são vícios de linguagem, mas isso é falta de leitura, falta de vocabulário e falta de percepção. Hoje nós temos o recurso do telefone celular, então a gente pode utilizar, a gente pode gravar. Faz a gravação da tua voz, a gente vai ter uma parte do curso em que vamos falar sobre locução. Você vai aprender, vai gravar, vai aprender a fazer a leitura, dar interpretação no texto e vai se familiarizando com a sua voz. Vai ouvindo, vai escutando para poder eliminar o vício de linguagem. Você só consegue eliminar um vício quando você o percebe. Lembram que eu falei sobre aquilo que nós não percebemos não existe? Aquilo que você não percebe não existe. Se você não perceber o vício de linguagem, você nunca vai conseguir eliminá-lo. Então não adianta ilusão, não. Você vai eliminar vícios de linguagem desde que você os perceba e se incomode com eles. Se você não se incomodar e achar que está tudo certo, não muda. E sobre assuntos interessantes, é aquilo que eu falei. Assuntos interessantes. Conheça o seu interlocutor. Procure saber o que interessa a ele. Se você estiver falando sobre um assunto que não interessa ao seu interlocutor, o seu assunto será desinteressante. Concordam? Então, tudo isso são detalhes que você não pode esquecer na hora de preparar a sua fala. O que eu estou fazendo aqui é construindo um raciocínio para vocês entenderem. Na hora da apresentação de vocês, que vai acontecer. Nessa hora você terá pensado no seu tema, no seu objetivo, a sua posição defendida. Lembra que eu falei sobre posição defendida? Lembra? Vocês sabem o que é posição defendida? Posição defendida, vou explorar um pouquinho você. Você vai defender o seu tema, o ponto de vista seu, né? Não lembro agora. Sim, quando você já tem uma defesa para quando tiver alguma pergunta, algo você já saber, então você tem que estudar bastante sobre o que você vai apresentar. Estudar bastante. Você lembra o que é? Posição defendida? Você anotou aí? Anotou não? Aqui não.
Lembra o que é a posição defendida? Acho que é o embasamento e a profundidade do ponto específico a ser defendido. Vocês responderam exatamente isso. É o conhecimento do tema profundamente, é o quanto o tema te agrada, o quanto você gosta do tema, certo? Então, posição defendida é isso. É o quanto você conhece sobre aquilo que você vai falar. É por isso que pessoas comuns ou aparentemente comuns conseguem falar de improviso, porque eu já expliquei, improviso de fato não existe. Você improvisa talvez a forma de fazer, mas o conhecimento você já tem que ter em você para poder falar aparentemente de improviso sobre um tema que você já domina, porque a sua posição defendida é forte. Se você fala sobre direitos do condomínio, né? Regras, leis, enfim, você precisa conhecer profundamente. Então, qual é a sua posição defendida em relação àquilo que ao seu trabalho? É o quanto você estudou sobre aquilo, o quanto você estuda no dia a dia. Não é? Existem várias situações que você talvez nunca tivesse estudado e surge uma situação inusitada. Né? O caso de uma jurisprudência, por exemplo, que você precisa estudar mais detidamente aquilo para entender essa situação, se parece com uma situação que eu estou visualizando aqui, e eu quero saber como é que eles resolveram essa questão lá naquela jurisprudência, não é isso? Então você vai se aprofundando. Então, quanto mais você se aprofunda nisso, maior é a sua posição defendida. Quando eu falo sobre o assunto, as pessoas precisam sentir em mim o quanto eu gosto daquilo, o quanto eu domino aquele tema. Senão eu não terei autoridade. Então não existe milagre, gente. Como é que eu posso falar de improviso sem perder o foco, sem vícios de linguagem, sobre assuntos interessantes? Como é que eu faço isso? Então, aquilo que eu falei. Estuda o assunto, não fale sobre qualquer coisa, coisas que você não conhece, não domina, evite falar, que você pode cometer uma gafe, pode falar alguma coisa que não é correta. E na plateia, no seu público, pode ter alguém que entenda profundamente daquilo e vai falar: está errado isso. E se a pessoa observou em você que você disse alguma coisa que não condiz com a verdade, você perde para aquela pessoa, você perde a sua autoridade. Não é? Então, não tem milagre. Não tem milagre. Eu já disse aqui, já na primeira aula, leitura. Se você não tem o hábito de ler, você nunca será um orador, muito menos um orador acima da média. Não adianta vir com a conversa de que você não tem tempo de ler. Esqueça isso. A gente lê até sentado no vaso sanitário. Até sentado no vaso sanitário quando se quer ler. Pelo menos 30 minutos no dia, 1 hora que seja. Ok? Eu disse que o brasileiro lê menos de um livro por ano, em média. Tem gente que lê, claro, muito mais do que isso, mas na média, o brasileiro lê menos de um livro por ano. Como é que você pode ter domínio sobre um assunto? Não é? Então, para ter o domínio, para poder falar de improviso, tem que ler muito, tem que ter vocabulário, tem que conhecer o tema. Vícios de linguagem, você tem que identificar. É óbvio que aqui na sala de aula, aqui no nosso curso, eu vou observar o aluno falando e a gente vai apontar aquilo que não está legal no aluno. Se ele estiver repetindo muito uma palavrinha, a gente vai dizer para ele. Mas eu vou orientá-los a fazer a gravação das vozes, né, das suas vozes. Porque na aula de locução vocês vão fazer exercícios, vocês vão ler textos, vão gravar e vão escutar, para saber se você tem uma boa dicção, para saber se você está fazendo uma interpretação adequada e assim por diante. Ok? E assuntos interessantes são os assuntos que interessam ao meu público e não apenas a mim. Certo? Não adianta eu falar de coisas que só interessam a mim. Eu tenho que pensar na outra pessoa. Se eu quero exercer algum fascínio, eu tenho que ter um discurso conveniente ao meu interlocutor. Alguma dúvida?
Eu sei que vocês estão loucos para falar aqui na frente. Qual foi o outro tema aí, gente? A teoria do cérebro triúnico. Eu comentei um pouco na aula passada, eu dei uns spoilers aí, não sei se vocês se lembram disso. É muita coisa, muita informação, né, para gravar tudo, não é? Por isso que a gente tem que anotar aquilo que a gente julga importante. Teoria do cérebro triúnico? A teoria do cérebro triúnico. Inteligências múltiplas. Inteligências. Tá legal o som aí, Gilson? Olha, se alguém aí que está nos acompanhando tiver dúvidas, por gentileza, pergunte. Eu já disse aqui que quem pergunta conduz. E isso nós não podemos esquecer. Quem pergunta, conduz. Você consegue, quando você faz uma pergunta a alguém, você dá um foco àquela pessoa para que ela fale especificamente sobre aquilo. Se você fizer uma pergunta para você, você também consegue ter um foco, uma direção. Então tem que perguntar. Eu estou falando aqui acreditando que vocês estão compreendendo tudo, e pode ser que eu esteja equivocado. Como eu estou acostumado a falar sobre essas coisas, às vezes eu deixo de dizer coisas que talvez façam sentido para vocês. Então é por isso que tem que perguntar, é para explorar mesmo. Estamos aqui numa sala de aula, é para perguntar, para explorar, não perca a oportunidade. Você não está aqui para perder seu tempo, você está aqui para se desenvolver, para ser alguém com uma comunicação mais eficiente. E o que mais, além da... A inteligência linguística e como desenvolvê-la. A linguística, né? Pega aí, Gilson. Está aí o microfone, a gente acaba esquecendo de usar. A voz da Val é uma voz forte, né? Voz bonita, voz de locutora. Já pensou em fazer locução, Val? Já? Já. A consciência tríplice. Consciência tríplice. A inteligência perceptiva. Perceptiva. A prioridade e a oportunidade. A prioridade e a oportunidade. Eu escrevi aqui mais ou menos, não é para ninguém ler o que está escrito aqui, não, só para eu me guiar aqui. Curso de oratória, mais uma vez eu vou insistir. Evite de falar sem ter se preparado. Quando eu digo falar de improviso, que as pessoas querem, eu quero falar de improviso, como é que eu faço? Se não tiver conteúdo, não vai falar, esqueça. Não tem um passe de mágica, não. Se alguém falar, vou te ensinar a falar de improviso, vai acabar o branco. Isso é mentira. Não acredite nisso, isso é mentira. São mais de 40 anos trabalhando com comunicação profissionalmente. Já passei por situações das mais diversas. Situação em que eu pensei em desistir. Pensei, eu não tenho condição. Devido à minha falta de conhecimento. Eu fui entendendo isso com o tempo. Não tenho que sair daqui da minha cabeça se eu não coloquei antes. Nossa cabeça é um computador, não se iluda. Você não vai tirar nada do computador, você compra um computador e está zerado. Ele tem lá os aplicativos, os softwares. Mas se você não acrescentar coisas lá dentro, não tem o que tirar de lá. Não adianta se iludir. Por isso que a gente vê tantas pessoas falando errado, pessoas que não conseguem se expressar, porque não tem nada. Você vai notar isso. A pessoa que fala bem pode ter certeza, ela é uma leitora, ela lê. Então ela aprende, ela se desenvolve. Quem não lê não vai se desenvolver. Então não adianta, não tem mistério, não tem mágica, não existe isso. Não é? Teoria do cérebro triúnico. Eu quero perguntar para vocês se vocês já ouviram falar sobre isso alguma vez.
tiveram acesso a essa teoria? Semana passada você... Só aqui na aula. Sim. Você já teve acesso a essa questão da teoria? Já não? Fala aí. Não? Nunca? Já teve, Alinaldo? O professor já. Só aqui, né? Então, aí muita gente me pergunta, segura aí, depois de um pouquinho você vai falar também. Por que eu preciso saber disso? Por que eu preciso saber da teoria do cérebro triúnico? Eu falei na aula passada e vou repetir. Então, muitos dos assuntos que eu já tratei, vou tratar de novo. Porque isso tem que ficar, tem que ser a exaustão, para que você não se esqueça mais disso. Existe uma teoria que foi publicada há muitos anos, chamada teoria do cérebro triúnico. Cientistas, especialistas, pesquisadores da cognição, eles descobriram que nós temos 3 cérebros no nosso crânio. Isso que eu estou falando você pode confirmar depois, pode pesquisar mais profundamente na internet. Se você olhar o cérebro em corte, o desenho do cérebro, tenha essa curiosidade depois, vai lá no Google, cérebro em corte, você vai ver que existem 3 porções do cérebro, ou no crânio. Cada porção dessa é um dos cérebros: complexo reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. Essas limitações ou delimitações do cérebro também são consideradas, por exemplo, o neocórtex é o lógico-analítico. Veja, o nome já diz, lógica. Você trabalha com lógica, não trabalha? Lógica. Lógico-analítico é a capacidade de analisar. Você tem aquela capacidade de fazer análises, de se aprofundar no tema. Então, o lógico-analítico é o nosso lado racional, é que te leva à curiosidade e à insatisfação. A ciência, ela se desenvolve a partir disso, a partir das possibilidades, a partir das insatisfações, é quando você se debruça para entender o processo. Então, esse cérebro chamado lógico-analítico, ele é o cérebro que vai exigir conhecimento, comprovações. Então, é nele que está situada a inteligência linguística, a capacidade de falar. Está aqui no lógico-analítico. Então, se ele é a lógica e se ele tem a capacidade de analisar, ele então é muito mais racional do que os outros. A racionalidade. Então, a gente tem que entender que oratória é razão, é racionalidade. Então, o bom orador, ele obrigatoriamente vai ler, porque ele deixa de ser uma pessoa, digamos, intuitiva, meramente intuitiva, e passa a ser mais racional, mais perceptiva. A percepção, diferentemente da intuição, veja bem, na intuição o indivíduo não observa as provas positivas, ou seja, você acha que alguma coisa vai acontecer, mas não existem indícios de que aquilo vai acontecer. Agora, na percepção é o contrário, na percepção o indivíduo observa os indícios. Então você entra no prédio e você bate os olhos numa parede e vê aquela parede trincada. Você viu uma trinca na parede, uma abertura, e você logo pensa, tem algum problema na estrutura desse prédio. Esse prédio pode cair, ok? Isto é percepção. Percepção. Por isso que eu falo sobre a percepção auditiva, é a capacidade de ouvir aquilo que os outros não ouvem. Capacidade de ver, de enxergar aquilo que os outros não enxergam. É o senso da oportunidade. Então, veja, nós temos então 3 cérebros. Esse é o cérebro que deveria controlar os outros 2, que é o lógico-analítico, é o racional, e o sistema límbico é um segundo cérebro. O sistema límbico tem a ver com o lado da ética, da afetividade, da religiosidade. Ele é chamado de intuitivo sintético.
Olha que interessante. Aí sim entra a intuição. Se ele é intuitivo e sintético, ele é o contrário do lógico-analítico. Ele não analisa, ele não se baseia na lógica, ele se baseia na intuição. Ele se baseia na síntese. O que é sintetizar? É simplificar. Então, quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está na igreja, você está ativando o seu sistema límbico, que é o intuitivo sintético. É por isso que muitas coisas que são pregadas na religião, às vezes são absurdas. Pela lógica, seriam absurdas aquilo acontecer, mas você acredita. Por quê? Porque você está ativando naquele momento o seu sistema límbico, o seu intuitivo sintético. Ô Jota, e por que eu, orador, preciso saber dessas coisas? Eu não falei sobre você ser fluente e fascinante? O orador fascinante sabe disso, você não vai mudar isso, entenda? Eu reconheço quando a pessoa... primeiro que eu sei que todo mundo tem isso, eu também tenho. E algumas situações ativam exatamente o intuitivo sintético, ele não pede comprovações de nada, ele simplesmente acredita. Aí vai entrar aquela história da autoridade. Eu vou dar um exemplo aqui, que é bem fácil de vocês entenderem, né? A TV Globo, ela construiu uma autoridade médica. Sabem quem é essa autoridade médica que a Rede Globo construiu? É um cara que fala sobre saúde e que todo mundo acredita. Fala aí. Drauzio Varela. Então veja, uma emissora de televisão já tem, digamos, alguma autoridade por ser imprensa. Já se construiu na mente das pessoas de que a imprensa tem força, tem poder, é considerado o quarto poder, não necessariamente nessa ordem. Ela pode ser muitas vezes o primeiro poder, mas faz parte dos poderes: legislativo, executivo, judiciário e a imprensa. E às vezes a imprensa tem mais poder do que o judiciário. Certo ou não? Concorda com isso? Então ela já tem poder. Aí quando o assunto é saúde, ela então tem uma autoridade que ela criou. Então, para a grande massa, Dr. Drauzio Varela, quando ele abre a boca, as pessoas, em geral, acreditam nele. Certo? E quando você acredita, quando essa pessoa representa a autoridade, você deixa de ser crítico. Você deixa, muitas vezes, de ser lógico e de ser analítico. E aí, o que vai ativar em você é o sistema límbico, é o intuitivo sintético, o lado da simplicidade, o lado da intuição, que não pede provas, que não faz análise crítica. Então, se você souber ativar o sistema límbico das pessoas, você as convencerá com muita facilidade. Consegue entender isso que eu estou falando? Por isso que o orador precisa entender disso, ele precisa saber, peraí, essa pessoa ela é mais intuitiva e mais sintética. Essa pessoa é mais racional. Você vai entender o seu interlocutor. Para uma pessoa, por isso que a gente normalmente treme quando a gente está diante de autoridade, de alguém que representa a autoridade. Para nós, a gente fica mais intimidado, porque você acredita que aquela pessoa saiba mais do que você, detém mais conhecimento do que você. Então, isso nos deixa um tanto inseguros na frente dessa pessoa. E quando se trata de uma pessoa humilde, simplesinha, a gente não tem medo. Você atende público na tua agência? Para cima. Hoje, mais virtualmente. Tá. Mas já atendi. Mas houve um tempo. Então, você deve ter conseguido perceber quando chega uma pessoazinha humildezinha. Sim. Quando chega uma pessoa que você percebe claramente que aquela pessoa tem mais conhecimento. Quando alguns que fingem também que tem, na verdade nem tem. Exatamente, então.
A gente não toma mais cuidado quando aparece uma pessoa que representa a autoridade, a gente não toma mais cuidado ao tratar essa pessoa? A gente não fica mais receosa? Lá mesmo no seu trabalho, quando você vai falar com alguém que tem um cargo superior ao seu, você já tem uma conduta. Quando você vai falar com alguém que você sabidamente entende que aquela pessoa não tem grande conhecimento, você já se sente mais à vontade perante ela. Sim ou não? Então, olha que interessante. Então, o orador precisa captar isso. Se eu sei que aquela pessoa com quem eu vou tratar é uma pessoa que tem o seu lógico analítico mais bem desenvolvido, tem mais cultura, eu já tenho que utilizar determinada forma de tratar aquela pessoa. Quando eu sei que é uma pessoa humilde, simplesinha, que não tem conhecimento, eu normalmente já não tenho o mesmo cuidado. Então o orador tem que ter essas percepções. Mas a gente não pode esquecer que todos nós temos os 3 cérebros dentro do crânio. E dependendo do que eu vou dizer e como vou dizer, eu vou ativar um cérebro ou outro. Porque nós temos dentro de nós, por mais desenvolvido que seja a sua intelectualidade, ainda assim você mantém dentro de você também o sistema límbico. Esse lado da simplicidade, que é o intuitivo, da intuição, né? E temos um cérebro chamado complexo reptiliano. Este é o mais antigo. Olha, o nome já diz, complexo reptiliano. Tem a ver com réptil, com o nosso lado animal. Quando a gente estuda uma coisa chamada época pleistocênica, a gente vai entender o que vem a ser este complexo reptiliano. No campo de futebol, quando você vai lá para se divertir, para assistir uma partida, e de repente você se vê em meio à torcida, brigando, esmurrando, apanhando, racionalmente, você não faria isso. E por que de repente você está lá esmurrando alguém? Será que você entrou lá para brigar? Não. Você entrou lá para se divertir, para passar horas agradáveis. De repente você se vê em meio a uma briga. Nesse momento, o teu racional está desligado. O que está ativado é o complexo reptiliano. O complexo reptiliano tem a ver com o nosso lado animal, o lado da motricidade. Tem a ver com a parte puramente física. Certo? Agora, eu como orador, eu posso ativar esse complexo reptiliano do meu interlocutor? Consigo ativar? Como é que eu conseguiria ativar esse complexo reptiliano? Se vocês entenderam bem o que vem a ser isso, o complexo reptiliano é o nosso lado animal. Quando a gente parte para a violência física, o que está ativado é o nosso complexo reptiliano, pensa nisso. Quando acontecem brigas, e hoje a gente está vendo muito isso, a televisão tem mostrado muito brigas entre casais, né? Homens e mulheres brigando, não tem isso? Será que racionalmente a gente queria brigar? Será que o meu lado racional, lógico, analítico, me permitiria agredir uma pessoa que convive comigo? E por que eu faço isso? Naquele momento de intensa emoção, e a gente tem que tomar cuidado, hein, porque nós não nos conhecemos. O bom orador, ele pode, quer dizer, o bom orador que eu estou querendo dizer é o orador que tem esse conhecimento. Ele pode, se ele quiser, ativar na pessoa o seu lado animal, o seu lado da agressividade. E quem parte para a agressão, perde a razão. Não tem esse ditado que diz, a pessoa que parte para a agressão, ela perdeu a razão? A própria expressão já diz, ela perdeu o quê? O seu lado racional se desligou, ela perdeu a razão. E ela parte para a violência física. Então a gente vai entender que o ser humano tem esses 3 cérebros dentro dele. E dependendo da pessoa que conversa com você, essa pessoa, ela pode ativar o seu lado animal. Então se eu chegar e te ofender, Leandro, se eu te ofender, se eu atingir a tua moral, o teu brio, você vai perder o seu controle emocional e muitas vezes vai partir para cima de mim com violência.
vai me esmurrar. O que eu fiz? Eu fiz você se desligar do racional. E o que passou a ser ativado é o seu lado animal. E aí você parte para a briga. E quando você parte para a briga, eu digo, olha lá, perdeu a razão. Partiu para a agressividade. E vou acusá-lo de violento, quando na verdade eu o provoquei. Então, na parte de argumentação, a gente vai entender que quando você não consegue vencer o seu interlocutor pelos argumentos, você ataca a pessoa que está argumentando. E aí ela se descontrola emocionalmente, parte para uma violência física e, nesse momento, muitas vezes, ela é considerada a agressora, quando, na verdade, o agressor fui eu. Eu provoquei em você isto. Então, o bom orador ele vai entender. Na política, as guerras que acontecem pelo mundo são motivadas pelo quê? Se não é alguém que está falando e convencendo, usando da sua oratória para instigar a violência no outro. Quando o cara diz assim, olha, nós não podemos perder os nossos direitos que nós conquistamos a duras penas, com nosso suor e lágrima nós conseguimos. Não é verdade, o sujeito ali está sendo beneficiado por uma coisa que ele nunca correu atrás, alguém correu por ele, mas na hora de fazer o discurso eu digo que foi ele, e ele acredita. Nessa hora eu estou mexendo com o emocional dele, e o emocional está no sistema límbico. E aí o racional dele desaparece, ele perde a capacidade de fazer a avaliação crítica daquilo. Ok? Então veja o poder que a palavra tem quando você sabe usá-la. Não é? Fala. Não, eu ia complementar com tudo que o professor está falando quando a gente fala do efeito manada, né? Efeito manada. É que nem você cria uma autoridade, quem está ouvindo, quem está junto vai se influenciar, vai dar o efeito manada. Exatamente. Né? Ou quando você prega uma fake news, né? Se eu propagar também essa fake news, ela vai gerar um efeito manada, dependendo se eu tiver uma autoridade criada, independente Sim. do setor, né? Então, esse é o grande problema da autoridade, mas isso funciona, é assim que funciona, é uma regra chamada regra da autoridade. Existe a regra da conformidade, que é o lance do efeito manada, provocado pela regra da autoridade. Alguém supostamente autoridade faz um determinado comentário, que aí várias pessoas acabam assimilando, acreditando naquilo. As outras, ao ver aquilo acontecendo, vem o efeito manada, que é o chamado regra da conformidade, e todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Então veja o poder que a palavra tem. Se você parar para analisar o holocausto nazista, o apartheid na África do Sul, e todos os movimentos que aconteceram foram motivados por alguém, supostamente autoridade, falando, instigando nas pessoas o seu sistema límbico, que é quando você perde a razão, a capacidade de fazer análises críticas. Ok? Então, se você é uma pessoa que detém este conhecimento e praticar, evidentemente, porque isso aqui, daqui meia hora, vocês já esqueceram disso tudo aqui. Mas se a gente insistir, se a gente bater nisso o tempo todo, isso vai ficar aqui na sua cabeça. Você vai começar a entender melhor. E olha, em casa, às vezes, acontecem discussões, é uma coisa normal acontecer, discussão, marido, mulher, pai com os filhos. Se eu não detenho o conhecimento, eu entro na mesma frequência. Se alguém me agrediu e eu me senti agredido, a tendência é eu agredir a outra pessoa também. Eu agrido a outra pessoa, ela me agride de volta, eu agrido de novo, e assim, todos perdem a razão. Porque a gente se desliga do racional e parte para a emoção, que é o sistema límbico, e às vezes até para o complexo reptiliano, que é quando alguém mata alguém. Olha que absurdo. Essa pessoa fez isso porque desejava efetivamente fazer? Não. Ela foi totalmente dominada, sequestrada pela emoção dela e partiu para a violência, porque perdeu a capacidade de argumentar. O bom orador, ele tenta argumentar. O bom orador, veja bem, eu estou usando a expressão bom orador no sentido do conhecimento.
Porque você pode usar tudo isso que você está aprendendo aqui para o mal, se você quiser. Se você quiser, por exemplo, fazer o teste, é só você pegar seu WhatsApp. Imagine que tem alguém na tua família, algum do seu círculo de amizades, que está com a relação meio estremecida com você. É só você pegar o WhatsApp e mandar fazer um elogio a essa pessoa. Você vai ver a reação dela imediata. Ela vai retribuir o elogio, com certeza. E se você fizer uma ofensa, você pode ter certeza, pode esperar dela uma ofensa muito pior que a sua até. Ou seja, se eu a elogiar ou tratá-la com carinho, ela vai se sensibilizar com aquilo, o lado da afetividade dela vai ficar mais aguçado e ela vai devolver a gentileza. Se eu, ao contrário, agredi-la, eu vou fazer com que o lado, o chamado complexo reptiliano dela seja ativada. E ela vai, na tentativa de se defender. A coisa é profunda, viu, gente? É profunda. O tema é profundo. Isso tem a ver lá por isso que chama-se complexo reptiliano, de réptil, do nosso lado animal, que foi construído lá atrás, quando o ser humano começou a se desenvolver. Porque houve um tempo em que os pais colocavam os filhos para brigar. Lá na época pleistocênica, os adultos colocavam as crianças para lutarem entre elas. Aí você via aquilo e falava, já se viu colocar duas crianças para brigar? Mas eles faziam aquilo porque as crianças precisavam aprender defesa, numa época em que não se tinha armas para se proteger. Numa época em que o homem precisava pegar o animal na unha, com a sua força física, para matar o animal para se alimentar. E se ele não o fizesse, o animal o matava. Porque houve um tempo que nós fazíamos parte da chamada cadeia alimentar. Nós éramos parte da cadeia alimentar. Nos alimentávamos de alguns e alguns se alimentavam de nós. Então, os adultos colocavam as crianças para brigar, para exatamente desenvolver esse senso da luta, da defesa. E nós carregamos isso no nosso DNA, está lá no complexo reptiliano. É por isso que no campo de futebol, você às vezes se vê no meio de uma briga. Por quê? Porque você se sentiu ameaçado. E o seu instinto de sobrevivência é que vai ser aguçado naquele momento e ativado. Nessa hora você perde o racional, você se desliga da razão e parte para a violência. E eu posso instigar isso nas pessoas se eu quiser. Basta tratá-las mal, com agressividade, etc. Então é isso aí. Nós temos o cérebro triúnico, todo mundo tem, isso não é invenção minha, tá? Isso é ciência pura, é só ir lá no Google, não precisa acreditar em mim. Não é o J. Duarte que está afirmando essas coisas, está lá, isso é resultado de pesquisa científica. E basta olhar o desenho do cérebro para entender isso que eu falei. Complexo reptiliano é a parte mais baixa que está ligada à nossa coluna vertebral. Se você sofrer um acidente e atingir essa parte, você pode perder motricidade. É por isso que quando a pessoa quebra a coluna, ela pode perder movimentos, que ela perdeu exatamente o lado que estava ligando todo o processo de motricidade. Ok? Então lá está o senso de continuidade da espécie. E para se continuar a espécie é necessário fazer o quê? Como é que a gente faz a continuidade da espécie, nós humanos? Copulando, né? E para isso precisa ter do quê? Do sexo. Então veja que o sexo, na verdade, por isso que tem muitas brigas, né? O sexo, na verdade, não tem a ver com amor efetivamente. A sociedade é que estabeleceu isso. Mas, na verdade, isso é natural do ser humano. O desejo, a necessidade é natural. Pela continuidade da espécie. Isso está impregnado no nosso DNA para continuar a espécie. Só que a sociedade criou uma série de regras, que a gente vai aprender isso depois, quando entrarmos na questão da consciência tríplice aqui, a gente vai entender isso. Inteligências múltiplas, já falei para vocês, nós temos várias dimensões da inteligência. Isso foi publicado em 1983,
fez muito sentido para mim, vai fazer sentido para vocês. Ô Jota, para que saber disso? Para saber onde está a sua inteligência, a sua capacidade de falar, para você desenvolver isso. Nós temos todas as inteligências em nós. Eu sou capaz de cantar, mas se eu não desenvolver, eu vou cantar mal. Mas se eu estudar, me preparar, eu posso vir a cantar bem. Eu posso tocar um instrumento musical desde que eu aprenda. Pode estar inato em mim, eu posso nascer com essa facilidade. Outros precisam entrar na escola para aprender. A inteligência sinestésica corporal, por exemplo, a capacidade de ter controle sobre o seu corpo, né? Então, quem joga futebol, quem é craque no futebol, tem um controle que os outros não têm. Eu não tenho. Se mandar eu jogar futebol, eu sou um perna de pau. Sou horrível para isso. Nunca desenvolvi isso. Tem gente que já nasce com essa habilidade, não é? Que é a inclinação. Já nasce com essa inclinação por algum fator que é preciso estudar caso a caso para saber o que levou essa pessoa a ter essa habilidade. Às vezes está no sangue dela, no DNA. É o lance da constelação familiar, né? Que hoje tem a constelação familiar, que você vai entender que muitas das suas características, das suas habilidades, vêm dessa constelação familiar, de outras pessoas da sua família que tinham essa inclinação e você herdou isso. É hereditário muitas vezes. Enfim, são 8 dimensões da inteligência estabelecidas por Howard Gardner, que é um especialista da Universidade de Harvard, né? Mas a gente se atém a falar sobre 3 delas, que é a linguística, a interpessoal, que é essa capacidade de se envolver, se relacionar, e a intrapessoal, que é a capacidade de se conhecer. Conhecer a si mesmo, respeitar seus limites e se dedicar para aprimorar também, né? Não é apenas aceitar simplesmente e ponto final. Não, às vezes eu descobri que eu não tenho certa habilidade, mas desejo tê-la. Aí eu posso desenvolver, ok? Então a gente não vai se aprofundar nas inteligências múltiplas, apenas sabendo que existe uma ligada à comunicação, que é chamada inteligência linguística. E para alimentá-la, leitura. Leitura, faz cursos, vai a palestras, assiste a bons programas que possam acrescentar conhecimento. E praticar, né? Evidentemente. Não adianta só ter o conhecimento, sabe das coisas, mas nunca pratica. Foge da oportunidade. Se fugir da oportunidade, não vai se desenvolver. Que horas são aí, Gilson? Veja para mim aí. Tem 15 minutos, né? Para a gente entrar. Você que está aí em casa, se você tiver dúvidas, por gentileza, mais uma vez eu vou repetir isso. Mande perguntas, fale comigo pelo WhatsApp. Não fique na dúvida. Por gentileza, não fique na dúvida. Pode entrar em contato comigo durante a semana sem nenhum problema, ou pode fazer perguntas aí. A consciência tríplice. Olha, o nome já diz, são 3 consciências. Essa teoria, consciência tríplice, essa sim, é uma teoria minha. Cérebro triúnico foi Paul MacLean quem desenvolveu, inteligências múltiplas foi o Gardner. E essa consciência tríplice, eu é que desenvolvi. Desenvolvi, não. Eu dei um nome. Nessa consciência tríplice nós temos o chamado, ou os marcadores somáticos da mente. Marcadores somáticos da mente. Quem adquire o meu livro vai ter essas orientações, essas informações do meu livro. Chama-se Acima da Média, a Arte de Comandar. Eu falo lá mais detidamente sobre isso. Mas os marcadores somáticos da mente é uma consciência. Segunda consciência, consciente, chamado consciente coletivo. Consciente coletivo. Consciente coletivo. O que é isso? O nome já diz. É a consciência da coletividade. É aquilo que a sociedade entende como sendo normal ou aceitável.
O que é normal para a sociedade? É normal ir para a escola logo cedo? Antigamente não era. Hoje, com 6 meses de vida, a criança está indo para a escolinha. A sociedade entende que isso é o normal. Se você não fizer, você acaba se sentindo anormal, né? Então a sociedade entende certas coisas como sendo normal ou aceitável. Ir à escola, ir à igreja, fazer um curso acadêmico, um curso superior. Se você não faz, dá a impressão que você não é um cara normal, um cara que não está respeitando essa convenção social. E a gente vive conforme isso. Então, veja, tem uma afirmação que fazem que política e religião não se discute. Já ouviram isso? Essa expressão? A gente escuta e a gente aceita. Então, política não se discute, religião não se discute. Porque quando vai se discutir, o que acontece? Brigas, né? Então, quando você vai tentar discutir, essa história de discutir, você acaba emitindo a sua opinião sobre este ou aquele. E a pessoa que não concorda com você, ela se contrapõe à sua opinião e dali a pouco começa um bate-boca e às vezes até para briga física. Veja a dificuldade que é. Então, o que é que eu faço? Eu não devo discutir efetivamente? Devo me calar e aceitar prontamente? Ou eu devo desenvolver uma maneira de tratar do assunto? Não é? Não é difícil o relacionamento humano? Eu não posso falar de política, meu Deus do céu. Vejo certas coisas que eu não concordo, se eu falar, alguém vai entrar em desacordo e a gente vai acabar discutindo. Quantas amizades perdidas nas redes sociais por conta de discussão política, não é? A religião, eu até concordo, para que discutir religião? Cada um tem a sua, enfim. Mas a política, que é uma coisa que envolve diretamente a nossa vida, por que a gente não pode discutir? Que alguém botou isso na cabeça da sociedade, a sociedade acreditou. E a gente tem o exemplo pessoal, que toda vez que eu tento falar de política, pronto, tem alguém que vem lá e me critica. Aí eu não gosto da crítica e vou e tento rebater a crítica e aí fica uma discussão que não leva a coisa nenhuma. Não é isso? Não? Professor, eu ia fazer um comentário acho que sobre isso. Porque assim, né, quando fala religião e política, se você levar para o lado racional, ele vai dar discussão, porque cada um vai falar, vai defender um ponto específico. Exatamente. Né? Quando você leva para o lado emocional, também vai dar discussão. Justamente porque cada um tem uma crença, né, enfim, e cai no terceiro ponto, que é o da briga, né, que é o terceiro, parte do cérebro que a gente falou ali, né, que é o mais agressivo. Veja como é difícil, né? É por isso que se criam as autoridades, ou as pseudo-autoridades, porque quando se trata de uma autoridade, e isso é um consenso, a gente acredita na autoridade, não é? Por isso que o orador precisa parecer autoridade. Ser e parecer, que não adianta só ser autoridade se você não consegue parecer autoridade. Que está cheio de gente que é autoridade em muitos assuntos, mas não parece ser, porque a pessoa não consegue expressar aquele conhecimento, ele não consegue passar adiante, embora ele tenha. Então, por isso que a gente tem que entender. Eu só posso falar sobre um assunto quando as pessoas que me escutam me entendem como autoridade. Senão, eu vou entrar num conflito. Alguém não vai gostar de mim. Certo? Então, mas dá para agradar todo mundo? Já falei que não. Mas evita, né, de você estar num grupo em que pessoas não gostam de você. Não é legal isso. Não é verdade? Então, a consciência tríplice, ela traz esse chamado consciente coletivo, que é o que a sociedade entende como sendo normal ou aceitável. E se você quer ser um orador e um orador fascinante, infelizmente você precisa agradar as pessoas. Não se contraponha a elas. Certo? Então eu tenho que deixar de ser eu mesmo, de ter minha personalidade? Claro que não. Só que você vai aprender a fazer isso de uma forma a não criar polêmica, a não criar conflitos. Não é?
que é quando a gente vai usar a técnica da fina reputação para zelar, que a gente vai ver isso mais à frente. Então, eu posso entrar num assunto polêmico com uma pessoa, desde que eu saiba iniciar a minha fala, certo? Porque tem uma outra regrinha que se chama reciprocidade. Então, se eu trato bem, a tendência é que a pessoa me trate bem. Se eu quero impor a minha opinião a qualquer custo, a pessoa não vai receber isso bem. E aí é onde a gente começa os conflitos todos. Por isso que eu falo que o curso de oratória, esse curso, você pode melhorar por meio dele o seu relacionamento em casa, no trabalho. Não é só para sair por aí fazendo palestras, certo? Mas você pode melhorar isso aplicando todas essas regrinhas aí. Então, as 3 consciências que eu estabeleci, eu juntei, né? Marcadores somáticos da mente. O que vem a ser isso? Marcador somático da mente tem a ver com as suas experiências anteriores, com o seu consumo, o seu hábito de consumo. Se eu disser para você, vamos imaginar o Alinaldo, sua esposa liga para você e fala assim, compra sabão em pó, certo? Aí chegou no supermercado, você viu que você está sem sinal no seu telefone, e agora, ela não falou qual sabão em pó eu vou levar. Aí você olha na prateleira um monte de marcas lá. Nesse momento, que você não tem condições de perguntar a outra pessoa qual sabão levar, você vai se valer do marcador somático, uma experiência anterior. Qual o sabão com o qual nós já tivemos experiências e sabemos que é bom? Diz um nome. Omo. Então, essa experiência anterior é um marcador somático na tua mente. Alguém já tomou choque colocando a mão na torneira do chuveiro? Já tomou choque? Nunca? Já ou não? Já tomou um choque, não é? Já tomou choque na vida alguma vez? Você se lembra? Lembra? Com o quê? Mexendo no quê? Cerca elétrica. Que legal. Então, veja bem. Você colocou a mão e tomou um choque? E agora? Você vai lá deliberadamente e põe a mão de novo ou não? Então, essa experiência vira um marcador somático. Toda vez que ela vê que tem cerca elétrica, ela vai evitar de colocar a mão lá. Porque virou o quê? Um marcador somático pela experiência que ela teve com aquilo. Teve a experiência, aquilo ficou registrado no subconsciente dela, certo ou não? Vira um marcador somático. Então eu preciso saber o seguinte, quando alguém, veja bem, vamos dar exemplo da Val, que é bancária, vamos imaginar que o seu banco, a sua agência esteja vendendo consórcio, né? Então, aí você vai falar com uma pessoa, você vai falar com alguém que você quer convencer de ser um cliente da agência, e essa pessoa, veja bem, você vai escutar essa pessoa, ela vai dizer assim, consórcio, não estou pensando nisso, isso não me interessa, eu não quero. E você começa a especular mais a pessoa e você descobre que essa pessoa já pagou o consórcio no passado e não se deu bem. Então, como ela não se deu bem no passado, ela começa a criar uma certa objeção, uma dificuldade de acreditar de novo. Você só vai descobrir isso se você estiver conversando com ela, dialogando, fazendo perguntas. Essa experiência passada que não foi boa virou um marcador somático para ela. Ela começa a desconfiar de todas as empresas que trabalham com consórcio. E eu vivi uma situação assim, paguei consórcio, o cara que me vendeu me prometeu que em 3 meses, no máximo, eu seria contemplado. E aí passou o tempo e eu não fui contemplado, mais um tempo não fui contemplado, mais um tempo não fui contemplado. Eu cheguei nele e fiquei bravo com ele. Aí ele falou, vou dar um jeito e tal, até que finalmente ele conseguiu, me deu a cartinha do consórcio. Aí quando eu cheguei com a cartinha para comprar o carro, o valor que estava no meu consórcio, eu não conseguia comprar o carro. Não dava certo. E além disso eu descobri que eu precisava de 2 fiadores. Falei, peraí, não me disse isso? 2 fiadores que tivessem propriedade. Na época,
As pessoas tinham telefone residencial que era caríssimo, né? Então, quem tivesse o telefone fixo podia também entrar como fiador, porque tinha valor o telefone. E para eu conseguir essas 2 pessoas? Não consegui. Conclusão, não peguei o bem e não tive de volta o dinheiro todo que eu havia pago. Não consegui. Conclusão, virou um marcador somático. Então, eu tenho receio com relação ao consórcio. Marcador somático. E o bom orador, ele escuta, faz perguntas e descobre qual é a conveniência ou qual é a objeção. E aí eu transformo o meu discurso num discurso conveniente. Falo, já sei porque você não quer. Você deve ter tido alguma experiência ruim no passado. Como é que você sabe? Eu sei, você teve. E aí, pronto, aí você abre o espírito dela, quando você deu razão a ela. Você tem razão. Infelizmente, muitas empresas começaram a fazer consórcio, queimaram o sistema, e hoje muita gente tem insegurança e dúvida. Mas eu te compreendo. Quando ela diz isso, ela abre o espírito da pessoa. Aí ela vai revelar a verdadeira objeção para você. Percebe? Mas é um marcador somático, que eu só vou vencer se eu tiver uma segunda experiência agora positiva. Porque eu tomei choque na torneira do chuveiro. Toda vez que eu entro no chuveiro e vejo que a torneira é de metal, eu fico com receio. Eu pego uma toalha seca, boto um chinelo de borracha no pé, ou então vou com o cabo do rodinho para tentar abrir a torneira, com medo, até que eu finalmente resolva colocar a mão de novo e não tomo choque. Epa, não tomei choque mais. Percebe? Então eu vou ter que eliminar esse marcador somático. Então, essa é uma primeira consciência. Isso determina os meus hábitos de consumo, que são as minhas experiências anteriores. Certo? O consciente coletivo, já falei para vocês, que é tudo aquilo que a sociedade entende como sendo normal ou aceitável. O que está dentro disso? Religião, crendices, status, rituais, tudo isso faz parte do consciente coletivo. Casamento, não é? Tudo isso faz parte do consciente coletivo. E a psicologia trímera, que é uma terceira consciência, psicologia trímera, eu dei o nome de psicologia trímera. É uma pressão psicológica da qual todos nós somos vítimas. Veja, você como advogado, você pode utilizar da psicologia trímera para cima das pessoas. É uma pressão psicológica. Amigo, é o seguinte, se você não fizer isso, você vai ter tal problema. Você vai sofrer as consequências disso. Vai ter um processo sobre você que você vai perder, inclusive, o teu imóvel. O que você fez? Uma pressão botando medo. Então, a psicologia trímera é uma pressão psicológica que você pode utilizar nos seus negócios, que a Nathaniela poderá utilizar quando ela estiver já exercendo a profissão dela como agrônoma, né? Ela poderá chegar num provável cliente e dizer para ele, olha, o senhor precisa usar isso aqui, se o senhor não usar isso aqui, o senhor vai perder toda a sua plantação. Bastou ela falar isso. Ela é uma autoridade. Ela é autoridade pela competência, ou seja, pela formação acadêmica dela. Ela é autoridade, e o cara sabe que ela é autoridade. E ela disse para ele, se o senhor não utilizar isso aqui, o senhor vai perder sua plantação. E ele sabe o quanto vai custar perder toda a plantação. Então ele fica com medo e vai acabar acatando a sugestão dela. Então, é uma pressão psicológica baseada em 3 sentimentos específicos negativos da emoção: medo, dúvida e culpa. Medo, dúvida e culpa. Esses 3 sentimentos é que levam as pessoas a fazerem coisas ou a deixar de fazer. Os maiores pregadores, eles se valem disso. E isso funciona porque... Oi? Eu já vou encerrar. Você que está em casa, é só mais um minutinho, só para concluir o raciocínio aqui, já vou encerrar. Aí a gente vai cortar a transmissão, vamos cortar, a gente vai desligar a transmissão, e eu vou continuar aqui com os alunos aqui na sala de aula, porque nós temos exercícios práticos aqui na segunda parte. E você, infelizmente, não terá condições de fazer esse exercício, porque você está online. Mas, por gentileza,
Fale comigo durante a semana. Eu vou passar para você alguns exercícios para você fazer aí na sua casa. Então, entre em contato comigo, por gentileza, durante a semana. Mas veja, eu vou dar um exemplo aqui de uma psicologia trímera. Eu falei que são técnicas dos maiores pregadores do mundo. Os pregadores, eles se valem disso. E quando eu tocar no assunto religião aqui, ou no assunto política, por favor, não fiquem bravos comigo, tá? Nós estamos num curso e eu tenho que abrir o jogo para vocês. Eu tenho que falar exatamente aquilo que acontece. Não vou dizer se está certo ou errado. Não vou julgar, eu apenas vou explicar qual é a ferramenta que eles utilizam e por que eles conseguem atingir o objetivo deles, se valendo desta ferramenta chamada psicologia trímera. Vou falar uma passagem da Bíblia para você entender. Vamos imaginar a seguinte situação. O pastor da igreja, ele quer mais dinheiro. Qual o objetivo dele? Não sei, não interessa. Talvez para reformar a igreja, talvez para fazer uma campanha de ajudar a comunidade, ele esteja precisando de dinheiro. Não interessa. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente sobre o objetivo. O objetivo. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Vou apenas dar um exemplo de como funciona a psicologia trímera. Tá? Então, o pastor ou o padre, sei lá, ele precisa de mais dinheiro. Precisa que os fiéis ofereçam mais recurso financeiro para a igreja. E aí ele lê uma... Veja bem, qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo dele? Dinheiro, certo? Então ele vai pegar a Bíblia, que é um argumento de autoridade. Por que é um argumento de autoridade? Porque faz parte do consciente coletivo. É a religião. E o consciente coletivo acredita, na sua grande maioria, é evidente que existem as exceções, mas a grande maioria acredita na religião, acredita num Deus, acredita na Bíblia e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não vamos discutir isso. Concordam? O objetivo é dinheiro, então ele vai certeiro, ele pega uma passagem da Bíblia e lê perante os fiéis. Ele lê Malaquias, que diz assim, veja bem, a autoridade, hein? Ele está ativando nas pessoas o sistema límbico, intuitivo, sintético, lado da religiosidade. Por isso ele consegue o intento dele. E aí ele vai ler que para os fiéis é a palavra de Deus, portanto é a autoridade. Aí ele vai ler: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor dos exércitos. E depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Palavra de Deus. E ele inclusive encerra dizendo, palavra de Deus. Quem terá coragem de se contrapor à palavra de Deus? Quando a pessoa entende que aquilo é a palavra de Deus de verdade e a Bíblia é uma autoridade. O que ele fez? Ele disse que é importante que você traga o dízimo para a casa de Deus, porque só assim ele abrirá as janelas do céu e derramar bênçãos, e vai derramar bênçãos sobre vós. O contrário também é verdadeiro. Se você não trouxer, ele não abrirá. E como existe uma conveniência em jogo, a pessoa tende a fazer aquilo que você quer. Então veja, ele utilizou autoridade, argumentação de autoridade, usando a Bíblia. Ele por si só já tem autoridade, porque ele é o pastor, e todos os fiéis acreditam que ele é o enviado de Deus, portanto é uma autoridade falando sobre uma outra autoridade, certo? E há uma promessa em jogo, ou seja, há uma conveniência. Você quer que Deus feche as janelas do céu ou abra as janelas do céu? Eu quero que ele abra. Então ele está fazendo um acordo com você. Traga
o que ele pede e ele abrirá as janelas do céu. Isso é psicologia trímera. É uma pressão psicológica, a pessoa não sabe que ela está fazendo aquilo por medo de não ser contemplado ou de ser preterido por Deus, ou seja, ignorado por Deus. Ele tem medo. E se ele não fizer e a vida dele virar uma desgraça, vai se sentir culpado. Percebe ou não? E se você tiver noção disso, você aplica isso nos teus negócios. Na hora de preparar o teu discurso para vender um produto do banco, na hora de convencer um possível cliente a de fato contratar seus serviços, na hora de você apresentar um novo projeto, um novo processo, na hora de você falar sobre um produto agrícola ou uma orientação que você vai dar a um como é que chama, um agricultor, certo ou não? Ele não quer fazer, eu trago argumentos, ele não faz, mesmo falando ele não faz. Põe medo nele, para você ver se ele não vai fazer. Conta uma história triste do que aconteceu com o vizinho dele, que não utilizou o produto que você está recomendando. Você viu o que aconteceu na plantação do vizinho? Eu vi, coitado, está numa situação difícil, sabe por quê? Porque não usou isso aqui que eu estou te falando, estou te orientando. Você é o próximo se não fizer. Acabou. Ele vai ficar cheio de medos. Dúvida, entra a dúvida. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? O lance da passagem da Bíblia é verdade ou mentira? Não sei, não tenho certeza. Se for verdade e você não fizer, e se for mentira e você fizer, o que você tem a perder? Nada. Não é verdade? O pior é se é verdade, se for verdade, você não fez. Então, tudo isso, gente, faz parte do processo de aprendizado da oratória. São peças que vão se encaixando ao longo do curso e você vai entender isso mais lá na frente, o que isso pode te ajudar na hora de preparar o seu discurso. É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí de casa. Como eu disse, anote tudo aquilo que você julga importante, que eu tenha dito aqui, anota, porque é só assim que você vai gravar na tua cabeça aí. Tem dúvidas? Faça suas perguntas, fale diretamente comigo pelo WhatsApp durante a semana, mas entre em contato mesmo e, de qualquer forma, eu vou passar alguns exercícios durante a semana para você que nos acompanha pela internet. Muito obrigado e até a semana que vem.